Vamos imediatamente a São Sebastião, lá está Beatriz Manfredini. Tarcísio de Freitas fala ao vivo neste momento, vamos acompanhar. No Porto de Santos, eles recolheram donativos, a gente está aqui com uma remessa de quase 50 toneladas de alimentos e água mineral. A Marinha nos está prestando um apoio fundamental, então embarcou esses donativos, eles acabaram de chegar. E como é que funciona? A partir de agora a gente vai transportar tudo para o nosso centro de distribuição, que é o Ginásio Gringão, aqui em São Sebastião, e a partir daí a gente vai fazer a distribuição para os vários locais de apoio, onde a gente tem aí os desabrigados e os desalojados. O Fundo Social recebeu também muitos donativos lá em São Paulo. Esses donativos estão aqui em São Sebastião e a presidente do Fundo Social com o secretário da Defesa Civil vão passar o dia de hoje fazendo a distribuição dos alimentos e da água mineral nesses pontos de apoio. Uma notícia muito importante, na quinta-feira nós vamos ter aqui o navio Atlântico, o Almirante Guilherme está nos dando a notícia, um navio que chega aqui com 6 aeronaves, um hospital de campanha com capacidade para 300 leitos, vão chegar 21 profissionais de saúde da Marinha, a gente vai ter também 180 fuzileiros navais especializados nas situações de defesa civil, já com experiência, que vão nos ajudar também aí nos diversos desbloqueios. Isso vai ser interessante para aliviar a pressão dos hospitais locais, Hospital de Boiçucanga, enfim. A gente ainda tem capacidade... Estamos acompanhando a entrevista coletiva de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, falando das ações de apoio do Estado de São Paulo para atender as vítimas do mau tempo. Vamos acompanhar. Com o psiquiatra, então essa assistência vai ser muito relevante. A Marinha também está nos trazendo aqui embarcações para o transporte de pessoas. Então são embarcações que elas têm uma capacidade de aportar, de embicar na praia, com rampa. Então a gente não precisa nem fazer aquele transbordo com bote. Para aquelas pessoas que perderam o carro ou que têm disponibilidade de sair imediatamente, a gente pode também fazer esse deslocamento pelo mar. A gente pode pegar de Barra do Una para o sul, para levar, já que a partir de Barra do Una a gente vai ter a Rio Santos liberada na direção Bertioga, ou trazer aqui para São Sebastião. Outra questão muito importante, muito relevante para hoje. Nós conseguimos fazer a liberação da rodovia até a Barra do Saí. Então, qual é a recomendação que a gente dá para as pessoas? E aí eu acho que a gente pode dar essa recomendação, porque ontem houve um trabalho muito grande de restabelecimento das comunicações, restabelecimento de internet, lançamento de fibra ótica. Então, as comunicações, paulatinamente, bem como a energia, estão sendo restabelecidas. A gente tem, talvez, aqui 90% dos consumidores já atendidos com energia, né? Então, a gente tinha tido problema sério de desabastecimento, a energia está sendo restabelecida. A diretriz é o pessoal retrair. Quem veio para cá para passar o carnaval tem que aproveitar o tempo bom, aproveitar que não está chovendo e que a gente conseguiu fazer a liberação da rodovia para se deslocar, né, de Barra do Saí, da Praia da Baleia, de Maresias, de Toque-Toque em direção a São Sebastião para seguir destino aqui, pegando a Tamoios. Então, o ideal é que as pessoas que não são do litoral norte, que têm interesse em se deslocar em direção à capital e aos outros pontos do estado, que comecem a fazer isso a partir de agora. É importante ter só paciência, porque nós temos alguns pontos que nós vamos operar em pista simples, em função aí de danos aí no pavimento, mas é importante que a gente aproveite a condição climática, porque a gente ainda tem alguma estabilidade. Se chover, essa operação fica muito mais restrita, muito mais complicada. Então a gente tem que aproveitar o tempo bom para tirar o máximo de pessoas dessas regiões, principalmente aquelas pessoas que vieram, né, a população flutuante que veio aqui para o carnaval. Então é interessante que elas saiam, que aí diminui a pressão também em termos de distribuição de alimentos, distribuição de água. Oi, Sabina, governador falando aqui conosco. Desculpa, governador, interrompê-lo. Ele está ao vivo aqui conosco, governador. Agora o governador continua falando aqui, ele está no porto de São Sebastião neste momento. A gente aguarda agora outros repórteres fazerem perguntas. Recebeu aí cerca de 50 toneladas de donativos. Esse reforço está sendo proporcionado pela Marinha, né? Agradeço a Marinha no nome do Almirante Guilherme, que nos deu essa boa notícia. O navio Atlântico está vindo para cá, chega aqui com 6 aeronaves, com um hospital de campanha, capaz
condições aí de receber muitas pessoas. São 300 leitos de enfermaria, são 21 profissionais de saúde de várias especialidades, profissionais de saúde de ortopedia, de traumatologia, de clínica geral, psiquiatras. Então a gente vai poder fazer esse atendimento médico, liberando aí capacidade dos hospitais aqui da região, principalmente de Boiçucanga. A gente vai poder trazer essas pessoas para cá, então alivia a pressão. O que nós vamos fazer com a chegada do navio? Nós vamos passar nos diversos pontos de apoio, fazer a triagem, ver quem está precisando de atendimento médico e levar para esse hospital de campanha. Estão vindo também 180 fuzileiros navais que se incorporam às equipes de defesa civil, são profissionais especializados em situações de defesa civil, especializados em resgate, desobstrução. Então mais um apoio bem-vindo neste momento. E amanhã a Marinha está disponibilizando também embarcações que têm capacidade de embicar na praia, né, aquelas embarcações que chegam na praia, tem rampa, para a gente poder fazer deslocamento de pessoas também via marítima. E eu vinha falando que a recomendação para as pessoas hoje, e já que a gente agora está conseguindo restabelecer comunicações, restabelecer internet e energia, é que quem faz parte dessa população flutuante, quem veio para cá para o litoral norte passar o carnaval, que comecem a retrair. A gente conseguiu liberar a Rio Santos até a Barra do Saí, isso é muito importante. A gente tem que aproveitar a condição climática, que o tempo está favorável, né? E nós não podemos perder essa janela de tempo para fazer esse deslocamento. Então, quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão ali naquelas regiões. Então, quem puder se deslocar em direção a capital, outros pontos do estado, até outros estados, que faça pegando a Rio Santos, da Barra do Saí, em direção a São Sebastião, para que daí possa pegar Tamoios e seguir viagem. Governador, a gente também está ao vivo aqui, a gente está aguardando aqui as 60 toneladas, o governador está respondendo aqui, são cestas básicas e também água. Todas essas doações que aí a gente tem que ressaltar, a solidariedade do povo brasileiro, está sendo extremamente solidário. Aqui são doações que vieram dos operadores portuários, né, daqueles operadores do Porto de Santos que fazem aí as nossas exportações, as nossas importações. Eles juntaram aí quase 50 toneladas, a gente está aqui com alimentos e água mineral. A Marinha também gentilmente nos fez esse transporte. Todo esse material vai ser deslocado agora para o centro de distribuição, que está funcionando no ginásio Gringão aqui. E desse centro de distribuição a gente vai começar a distribuir para todas as localidades onde a gente tem pontos de apoio, onde a gente tem abrigos. São 2.500 pessoas desabrigadas, desalojadas. O Fundo Social também está recebendo muitos mantimentos, e o Fundo Social, a partir de agora, então a presidente do Fundo Social, o secretário de Defesa Civil vão iniciar no dia de hoje esse trabalho de distribuição para a gente manter abastecidos aí com água e com gêneros todos esses locais de apoio. Governador, a gente recebeu um número... O governador segue falando, então, que são 2.500 pessoas desalojadas, e agora o governador faz uma atualização do número de mortos. Esse número, 44 mortos aqui, mais uma pessoa em Ubatuba, infelizmente, e nós temos ainda uma quantidade grande de desaparecidos, né? A gente tem aí entre 30 e 40 desaparecidos, a gente está atualizando esse número, vamos prosseguir nas buscas, a gente está reforçando a quantidade de profissionais, e é um trabalho que não vai parar. Governador, a gente também está ao vivo aqui no Jornal da Manhã e queria te perguntar, ontem tinha uma dúvida de que alguns trechos da rodovia pudessem ter desaparecido. Então, com isso, com essa orientação de que as pessoas podem começar a voltar, a gente tem, então, trechos da rodovia inteira, deu para checar isso? Exatamente. Então, da Barra do Saí, onde a gente já está chegando via terrestre, em direção a São Sebastião, a rodovia está liberada. Obviamente, ela tem uma série de restrições. A recomendação é que a gente aproveite o tempo bom para fazer esse deslocamento. Então, quem veio para cá, para a região, a população flutuante, quem veio para o carnaval, deve, na medida do possível, se deslocar de volta, deve retrair, porque a gente também vai aliviando a carga de pressão nessas localidades, né? Então, eu estou falando do pessoal de Barra do Saí, da Praia da Baleia, pessoal de Maresias, deve, então, iniciar esse deslocamento de volta com paciência, porque tem alguns trechos que a gente está operando com uma pista só, a gente fez um bloqueio em função da condição da via, né? Nós temos algumas restrições, então vai ter trânsito, é necessário paciência, mas é bom aproveitar o tempo
para fazer esse deslocamento. Na direção sul, que está a maior dúvida nossa, a partir de Juqueí, nós temos ali 1.500 metros de pista que ficaram, que desapareceram com a quantidade, né, com o volume de material que desceu, e a gente não sabe realmente a condição da via. A gente está lá enviando uma quantidade muito grande de equipamentos de grande porte para lá no dia de hoje, e a gente vai iniciar um trabalho para tentar pelo menos abrir uma faixa para também liberar o fluxo na direção Bertioga. Agora, a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar e com que velocidade a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Governador, tem alguma orientação para famílias que estão com pessoas desaparecidas, são entre 30 e 40, e a gente já consegue colocar maquinário nesses escombros ou ainda não é possível só mesmo com outro tipo de instrumento? Olha, por enquanto o trabalho vai ser manual. A gente sempre trabalha com a hipótese de ainda encontrar alguém com vida. Os locais são de difícil acesso e a ideia é que a gente não deve trabalhar com máquina nesse momento. Vai trabalhar manualmente para ver se a gente consegue ainda resgatar alguém com vida e vamos, obviamente, a busca aí dos desaparecidos. Lá na frente a gente começa a trabalhar com máquina, mas ainda há muita instabilidade nas regiões que foram atingidas. Tem chance de encontrar alguém com vida ainda? A gente sempre trabalha com essa hipótese, sempre. A esperança é a última que morre. Governador. A gente segue ouvindo aqui então as perguntas para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está aqui no porto de São Sebastião, recebendo cerca de 60 toneladas de doação. Até porque no dia de ontem muita gente já conseguiu retrair. Então a gente percebeu um fluxo bastante grande de pessoas deixando aqui o litoral norte e é um movimento que a gente espera intensificar. Então a gente vai comunicar muito nas regiões para estimular as pessoas que não são daqui, que vieram passar aí o feriado, para que elas deixem o litoral norte, aproveitando a janela de tempo e pegando aí a Rio Santos na direção São Sebastião. Isso que eu ia te perguntar, essas doações são de cestas básicas e também de água. O governador falou que na quinta-feira será instalado um hospital de campanha aqui na região. Tem aí o tempo bom, mas a gente nunca sabe, então temos que aproveitar toda a janela de tempo para fazer o deslocamento, porque como o material está bastante saturado e a gente está tendo essa brecha, vamos deslocar o máximo de pessoas que a gente puder, aproveitando essa janela, porque eventualmente chovendo, a gente tem que interromper alguns pontos por questão de segurança. Perfeito, governador, obrigada. Então, Paula, Daniel, nós ouvimos a palavra do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois, aqui, dessa visita ao Porto de Santos, para checar essas doações que chegaram, ao Porto de São Sebastião, perdão, para checar essas doações que vieram do Porto de Santos, ele segue agora para Caraguatatuba, vai fazer uma visita ali a um hospital que também está recebendo pessoas, né, está recebendo feridos e depois, então, a gente segue acompanhando essa agenda dele, ele deve voltar para São Sebastião, para a prefeitura. Lembrando que o governador Tarcísio de Freitas, ele transferiu o gabinete dele, que fica na capital paulista, aqui para São Sebastião. Então, por enquanto, ele permanece aqui no litoral norte por tempo indeterminado. Paula, Daniel. Perfeito. Importante trabalho da Beatriz Manfredini, escutando ao vivo as declarações do governador Tarcísio de Freitas. Ele que está na linha de frente, acompanhando todo o trabalho, está com as informações, inclusive, na ponta da língua, informando todos os jornalistas acerca desse trabalho do governo do estado de São Paulo. Então, recapitulando algumas das importantes informações que foram compartilhadas pelo governador Tarcísio, informação confirmada, 44 mortos até agora, vítimas dessas consequências do mau tempo. 2 pessoas morreram em Ubatuba, de acordo com o governador, e as demais em São Sebastião. Ele também disse que há entre 30 e 40 desaparecidos, mas ele disse que as equipes de salvamento trabalham com a hipótese de achar pessoas com vida. Isso é muito importante. Inclusive, ele destacou no início da entrevista como vai funcionar o esquema de distribuição dos mantimentos dessas doações. Então, esses mantimentos, a gente pode observar, inclusive, estão sendo retirados desse navio, foram despachados do Porto de Santos, agora chegaram ao Porto de São Sebastião, e esses mantimentos serão entregues em pontos de apoio para depois serem entregues para os desabrigados e desalojados. Ele mencionou também sobre o restabelecimento do fornecimento de água, internet, energia elétrica na maior parte do município e falou e destacou, e isso é muito importante a gente relembrar, sobre o escoamento das pessoas que foram passar o feriado de carnaval em São Sebastião. Já há condição de escoamento, de saída dessas pessoas, sobretudo
para a capital paulista, ou pela Tamoios, mas ele destacou a Rio Santos de Barra do Saí, no sentido São Sebastião. Ele falou, aproveitem agora, porque o tempo está mais firme e permite que as pessoas saiam. Mas é importante ter paciência, porque, obviamente, essas pessoas vão se deparar com um trânsito muito intenso, mas é um bom momento para as pessoas voltarem para São Paulo. E ele também destacou que será instalado um hospital de campanha com apoio da Marinha, e também a Marinha vai disponibilizar algumas embarcações para que algumas pessoas possam se deslocar. Vamos analisar um pouco dessas informações compartilhadas pelo governador do estado com os nossos analistas e comentaristas, Nelson Kobayashi e Diogo Schelp. Diogo, o governador Tarcísio na linha de frente, debruçado, trazendo as informações em primeira mão dessas ações do governo do estado de São Paulo para assistir essas vítimas dos temporais ali em São Sebastião. É isso que a população espera de um gestor, arregaçar as mangas e estar lá, ajudar, estar por dentro do que acontece, dar as diretrizes? Gostaria da sua avaliação. Pois não, Daniel, perfeito. O governador Tarcísio de Freitas, além de ser um quadro técnico, é uma pessoa que sempre, quando fala de questão de gestão pública, fala sempre com essa característica de buscar dados, apresentar as questões de maneira pragmática. Mas ele também, como militar, ele tem uma experiência grande justamente em regiões deflagradas, em regiões com crises humanitárias. Ele atuou, por exemplo, na missão brasileira no Haiti. Então ele tem esse conhecimento, ele tem essa experiência prévia, e é o que a gente está vendo, a presença dele, a maneira como ele lida com os fatos, com os dados, como você falou, na ponta da língua, demonstra esse conhecimento prévio. É muito importante a informação que ele deu sobre o escoamento da população flutuante de São Sebastião, porque antes do carnaval havia uma expectativa das autoridades locais de que a região, a cidade, o município receberia cerca de 500 mil pessoas, né? Quer dizer, 500 mil visitantes que aproveitariam o feriado de carnaval para ir para a praia, para ficar ali nas praias de São Sebastião. 500 mil pessoas é mais que 5 vezes a população da cidade. A população de São Sebastião está estimada aí em 91 mil pessoas. Então, é um número muito superior, obviamente, à população que vive de fato na região. Então, essa informação que ele deu de que o tempo está firme e que, apesar da possibilidade de trânsito, é um bom momento para sair da região, porque isso também alivia as necessidades de prestação de alimentos, prestação de socorro, a prestação de serviços básicos à população que permanece, é importante. É um dado realmente relevante para esse momento, né, de mitigar os efeitos dessa tragédia. Nelson Kobayashi, não é sempre que a gente vê um governador assim do estado fazer a transferência do gabinete. Eu mesma que trabalho com essa condição de chuva todos os anos, eu ainda não tinha visto o governador fazer essa transferência, o governador colocar um olhar dele tão firme assim nessa condição, nessa situação. Quero sua análise em relação a isso, quero uma explicação também de como funciona essa transferência de gabinete. Ele fica em loco, depois ele volta, a equipe deve continuar no lugar até o fim da operação? Pois é, né, Paulo? O que se vê normalmente são governantes sobrevoando as áreas, descendo, fazendo um discurso e indo embora. O governador Tarcísio, ele transferiu o seu gabinete aqui do Palácio dos Bandeirantes para São Sebastião, para despachar de lá todas as decisões do governo do estado de São Paulo e, claro, com toda a prioridade, a solução deste problema lá nesse desastre natural, né? Muito interessante como nós temos um discurso do governador Tarcísio muito técnico, pragmático, do ponto de vista da ação. Ele deu detalhes, primeiro, sobre a distribuição desses alimentos, depois sobre a necessidade das pessoas que estão lá no litoral de retornarem à capital ou para as suas cidades, falando de que forma, por que caminho, né? Aproveitando o dia, o tempo. Ele também dá detalhes sobre a ajuda que receberá, por exemplo, de fuzileiros navais que são especialistas em desobstrução, em resgate, em busca e resgate em estruturas colapsadas. Agradece a parceria que fez com a Marinha, que está colaborando neste momento. Então, é uma pessoa muito técnica. Ele tem experiência, como, por exemplo, na missão de paz do Haiti. Ele é um engenheiro e ele é especialista em infraestrutura, foi ministro. Uma pessoa preparada para a solução desses problemas.